Olá, pessoal. Nosso vídeo anterior estava falando sobre a pele, que a pele é fundamental no seu processo de autoconhecimento, mas que a repressão da educação, da civilização e da nossa sociedade ocidental, que é totalmente diferente de como a oriental funciona, ela reprime muito essa nossa capacidade exploratória sensorial. Então, a gente não se toca literalmente. Presta atenção na sua vida, ao seu redor, na sua história, na sua família. As pessoas conversam, olha lá. As pessoas conversam, mas o toque foi passando a ser proibitivo, porque o sexo passou pela repressão, pela noção de pecado, de erro, né? Ele virou um instrumento político, que daí é outro assunto, que aí a gente tem que entrar para Reich, e fica muito específico, mas entenda que toda a repressão da sexualidade, ela serviu a interesses. Ela não aconteceu naturalmente na gente. A gente é natural bicho. Então a gente. Vamos fazer uma outro parênteses. A gente começou na história copulando, né? Copulando de costas, inclusive. Foi só depois que o primata ficou em pé e que foi evoluindo na nossa história antropológica de desenvolvimento enquanto espécie. Foi só depois que, de um certo tempo que a gente ficou de pé e depois que a gente ficou de pé, tudo mudou na nossa sexualidade humana. Agora já me perdi de novo no assunto, mas enfim. Depois que a gente ficou de pé, tudo mudou. Os órgãos sexuais do macho que eram para baixo ficaram proeminentes, né? O pênis ficou proeminente. E o órgão sexual da fêmea, você já viu uma fêmea de macaco em filme zoológico? A vagina dela é gigantesca, é enorme. O que aconteceu com a mulher? Ela foi para baixo, ela ficou escondida. Daí isso foi o nosso processo de evolução, daí veio a cultura, veio a repressão, vieram as roupas, né, as vestimentas. Aí, se eu for para esse lado, a gente se perde de novo. Mas enfim, o autoconhecimento é baseado na pele, a gente passa por um processo de educação que é repressor, onde a gente é passado a proibir, é proibido para nós nos tocarmos e tocar o outro. A masturbação é pecado, até hoje. Pecado assim, se não for pecado, é errado. Se não for errado, se você tiver um pai bem liberal, ele vai falar com a boca que é certo, vai fazer com a cara assim, é certo. A cara dele é o que interessa, que é o que educa, que é o que a gente grava no nosso processo de educação, são as faces, são as expressões faciais, não é o que a gente ouve e o que o professor fala, o pai fala, é a cara do pai, é a cara do professor. É a expressão da mãe que fica. E a grande maioria, a gente sabe, gente, desse nosso mundo ocidental, é muito repressora. Então não se fala em sexualidade, não se toca uns aos outros, não se beija, não se abraça, não se conversa naturalmente sobre isso, o sexo é escondido, a masturbação não pode, masturbação, não pode falar. Repito, quando você vem de um lar liberal, ele até libera no discurso a prática da masturbação, mas a cara é assim: sério, você tem sexualidade? Sério, quando você se toca, você goza, você tem prazer, você adora, você tem aquela sensação? Ora, gente, a nossa sexualidade, ela começa na vida intrauterina, né? Então, assim, não tem essa história que Freud falou que a sexualidade infantil e tudo. Na infância é erotismo, né? Então, bebês se tocam, crianças de 1 ano se masturbam. Quantas mães tiveram filhas de 1 ano de idade que ficavam se roçando porque elas sentiam prazer? Aquilo já era um erotismo. Agora, precisa da explosão dos hormônios na adolescência, nessa revolução toda, para haver essa busca maior de encontro no terreno físico, no terreno do sexo, no terreno do prazer, porque a gente não está falando aqui de sexo reprodutivo, não é o caso, a gente está entendendo a sexualidade através
de elementos da repressão. Então, o nosso tema aqui ainda é a repressão, o autoconhecimento, a falta de toque em mim mesmo. Por que que eu não me toco? Por que que eu fui proibida de me tocar e de tocar o outro? Então, eu vou perdendo cada vez mais o eu, a essência do eu. Por quê? Se o nosso órgão maior é a pele, e se a gente deixa de fazer contato a gente mesmo, autocontato, tanto sensual, sensorial, erótico, que leva a um orgasmo ou não. O toque não precisa necessariamente ser uma masturbação e levar ao orgasmo. Claro que essa é a situação de prazer maior. Depois a gente faz outro vídeo, que senão eu me desvio de novo do assunto. Mas existe essa proibição ferrenha de você não se tocar, tipo, é meio feio, e você não tocar o outro. E a gente vai ficando cada vez mais pobre na sexualidade, que aquilo que Reich descreveu tão bem em inúmeros livros, não tem como, você tem que ler os livros para entender o processo. É complicado o processo da nossa repressão, a gente subestima a nossa repressão, né? A gente literalmente desconhece esse elemento e acha que tudo é normal, tudo é natural, acha que a gente nasceu aprendendo a fazer sexo, ninguém sabe fazer sexo. O ideal seria que houvesse uma educação prática em sexualidade, porque sexualidade você não vai aprender em livro. Depois você pode entender inúmeros aspectos da sexualidade, que um deles que a gente está falando aqui é a repressão, que a gente vai bater várias vezes, repressão para a mulher, repressão para o homem, como começou a história do machismo, que antes o mundo era das mulheres. As mulheres dominavam o mundo, porque os homens olhavam para elas, elas é que tinham a capacidade de gerar um outro ser. Então elas eram as iluminadas, tipo assim. Foi depois que a gente ficou de pé, que o órgão sexual masculino ficou proeminente, e o da mulher, na verdade, que era, que nem o da macaca, super enorme e proeminente, ficou para baixo, é que a gente começa a história da opressão do homem, do macho, sobre as mulheres, e a história do machismo em geral. Aí você vai pegar as culturas que fizeram obeliscos, totens em forma de pênis, começamos a idolatrar o pênis, o órgão sexual masculino, e aí a gente vem assim há milhares de anos, mas a gente tem que voltar para o assunto que é a repressão. Então, essa repressão não pode ser subestimada por você, ela existe, e ela faz com que você não se toque e, consequentemente, não toque o outro. Então, quando a gente falar de pobreza sexual, lembra desse começo da história da nossa evolução, depois que a gente ficou em pé um com o outro, a posição dos órgãos sexuais e o tipo de encontro mudou. Mudou o jeito de encontrar. Aí era peito com peito, olho com olho, que tem a ver com o assunto que a gente tratou num vídeo anterior, aí, um ou dois, que é a nossa dificuldade de fazer contato. O nosso contato, ele é físico. Não estou falando de transa, isso aí é uma especificidade da nossa sensorialidade. Você não precisa ir para o sexo com uma criatura, isso é um tipo de encontro, o sexo, né? Que pode haver ou não. Agora, a nossa dificuldade é de encontrar um ser humano com outro ser humano na pele. Dá a sensação de horror para a maioria das pessoas. Dá a sensação de horror olhar no olho. Por isso eu estava explicando no outro vídeo esses exercícios da terapia que você tem que encontrar no olho. Então a gente vai sendo tão castrado pela cultura e pela educação que a gente não pode mais ter, a gente vai perdendo, né? A possibilidade, a possibilidade mesmo de ter encontros de pele tátil, encontro visual com o outro. E aí que a gente encontra com outro ser humano. Claro que você encontra também no discurso, no intelecto, nos pensamentos, etc e tal, mas você não pode subestimar esses encontros que são do nosso ser biológico, do nosso bicho. É o contato primeiro de pele, que existe antes, e depois um contato de
olhos. Tem muita gente que chama de alma, né? A gente vai ter que continuar em outro vídeo com outro tema, porque o tempo já tá dando aí 10 minutos, tá certo? Então a gente fica nesse vídeo com a conclusão do quanto há de repressão em termos contato uns com os outros, nós seres humanos. E o contato, ele se dá a partir da pele e dos olhos. Depois ele pode desenvolver para outros lados. A gente continua depois em outro vídeo, tá bom, pessoal?